Eu morava na rua, no Rio de Janeiro, né? E no Posto 6 tinha um grupo chamado Carroça de Mamulengos, que apresentava lá todo final de semana. E um dos familiares, a gente jogava bola junto e sempre falava, ó, vai assistir um dia lá, vou te levar para assistir a minha família. Aí um dia, um certo belo dia, eu fui lá assistir e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque você viver na rua, vem coisas totalmente negativas, aí você tem que driblar isso. Então eu sempre driblava isso. Aí no momento que eu assisti um circo, um teatro de rua, eu me encantei, né? E eu ia lá todo final de semana. Depois dali eu ia todo final de semana. Aí no final eu ajudava a carregar as malas, estava sempre com eles. E nisso, parece que eu fui realizando meu grande sonho quando eu morava na rua, é ter uma família. E eles davam aula de perna de pau na Candelária, dia de semana, atendendo os moradores de rua. E eu também ia lá. E eles ficavam observando, caramba, o Júlio estava sempre lá com a gente, ajudando, até o momento que eles iam me convidando para ir na casa deles, almoçar com eles. Eu me tornei da família. Eu falei, nossa, estou tão feliz. Aí um certo dia eles foram embora. Eles moravam em Copacabana e foram para Ipanema, mas eu não sabia para onde eles foram. Aí eu fiquei, assim, triste da vida. Mas depois eles entraram em contato comigo e eu estava indo lá, sempre perto deles. E nisso eu fui me juntando ele aos poucos. E um certo dia eu ajudava em tudo. Carregava menino, maquiava menino, amarrava a perna de pau nos espetáculos. Eu era assim o braço direito da família Carroça de Mamulengo. E foi uma vivência, né? Aí teve um momento que era o momento de eu colocar uma perna de pau, entrar em cena, por exemplo. Aí eu fui lá no Teatro Laranjeiras. Aí eu tava no camarim com as crianças, o Babal, né? Tava lá, ele era o mestre cena, né? O teatro lotado de crianças. E no camarim todo mundo pergunta, caramba, como é que meu pai vai chamar você? A gente não tem um nome de palhaço, ele não falou nada, e agora? Aí eu falei, ixi, eu nem sei. Aí eu escutei ele chamar, ô parceiro! Aí eu entrei. Quando eu entrei de perna de pau, lotado, aí ele olhou assim e falou, e aí mandioca frita? Assim falou. Irmão, o teatro todo desabou assim, de rir. E ficou esse batizado mandioca frita. Foi uma estreia que eu tive. Aí um belo dia, em 94, a minha companheira na época, né, a Lu, a mãe do Davi e da Júlia, fez várias roupas verde e amarelo. Colete, macacão, saia, calças, chapéu, tudo verde e amarelo para perna de pau. Aí eu cheguei na torre e tinha uns 20 assim, ó, 20 meninos. Botei as roupas de todo mundo. Aí botava a roupa, a calça, a perna de pau, maquiava. Aí botando. Aí quando eu olhei para trás, tinha uma multidão tirando foto. Eu olhei assim, eu falei, tombei, tornei tombar. Aí a meninada já sabia, a brigadeira já vai começar. Aí começava eu no megafone e a gente articulando no meio do público. Rodei o chapéu, foi a primeira vez que eu rodei o chapéu na minha vida e dali nunca mais parei até hoje. Aí descobri através do quadrinho, principalmente, né? Copiando quadrinhos, descobriu essa facilidade de pintar, de reproduzir, né? Reproduzir fotografias, né? Pegava as revistas, revista Veja, isto é, e começava a desenhar as pessoas que eu sempre tive admiração, né? Artistas da música, principalmente. E aí foi por aí que eu iniciei aí nas artes visuais, né? Foi no primeiro dia de aula, né? Do prezinho.
A professora deu uma ilustração, era muito humilde, né? Tinha só um lápis, né? Um lápis mesmo, lápis comum, né? E aí eu me lembro até hoje que era um cachorro, um osso, a casinha e o potinho, né? Eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui agora, né? Aí a solução foi pintar o cachorro de uma cor, o osso, acho que eu deixei um branco mesmo, né? E a casinha de um outro tom. Ali a professora não percebeu muito não, mas eu percebi que ali já foi uma veia artística ali, uma criatividade que surgiu na hora, mas morri de vergonha de entregar aquele trabalho sem lápis de cor, né? Que todo mundo tava pintando com várias cores, aí eu tive que desenvolver ali com o preto e branco. Por isso que até hoje eu gosto muito eu iniciei no lápis, né? Na reprodução de foto preto e branco, né? No realismo preto e branco. Depois que eu fui partir aí para as cores, para o spray, né? Para o pincel. Eu, quando eu não tinha muito tempo, né? Quando estava com tempo e tinha sobrado tinta, né? Eu saía pintando os bancos da cidade. Eu sempre tive um carinho, e tenho um carinho muito grande pelo Guará, né? Pela cidade do Guará. Então, sempre trabalhei muito para colorir, né? A cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, né? Onde eu fui inspirado. Desde quando eu era criança, tinha um artista que ele foi até para a Europa, ele pintava muitas paisagens, né? Eu olhava aquilo desde criança e falava, cara, é isso que eu quero fazer, que eu quero viver minha vida. E eu gosto muito de pintar, eu gosto de pintar o país inteiro e vários lugares de Brasília, mas eu gosto muito de pintar aqui na cidade do Guará, onde eu nasci, fui criado, onde eu moro até hoje. Olha, essa obra aqui está representando Van Gogh, né? Eu e o proprietário da residência somos muito fãs desse artista. Eu, particularmente, sou fascinado, né, por Van Gogh, que ele tem muito essa lenda, não, né? A história dele, né? Fala muito desse o artista que morre sem fama, né? O artista frustrado, que não, é um exemplo que muitas pessoas às vezes utilizam. E sempre fala, né? Você vai ter sucesso só depois de morto, né? E depois de morto, acho que não adianta muito, né? Então, acho que o Van Gogh representa muito isso. A gente sabe que o Van Gogh teve uma vida muito louca, né? Cortou a orelha, teve muita desilusão amorosa, não vendeu tela nenhuma em vida. Então, ele representa muito isso. A gente gosta de brincar com essa questão. Mas a gente sabe também que teve muitos artistas que teve sucesso em vida, né? Então, acho que o Van Gogh representa os artistas frustrados, digamos assim, né? Depois da morte, a tela dele vale milhões, né? Muito garoto. Em Recife, que eu sou de Recife, Pernambuco, é muito difícil um jovem de periferia não ter contato com a cultura, né? Você tem maracatus, tem caboclinhos, tem manifestação da cultura. Tinha muitas bandas fanfarras, bandas municipais da região metropolitana de Recife. Então, desde muito cedo eu tive acesso à música. Eu me sinto até um jovem, na época, pode ser assim, privilegiado, porque a gente tinha acesso demais a essas informações culturais, da cultura popular sobretudo, né? Então a gente foi musicalizado por um músico chamado Gilberto Rocha Lima, depois entramos numa escola de música técnica, que diz respeito a uma escola que era de tempo integral, onde os garotos pobres da periferia acessavam para aprender música, né? Centro de Criatividade Musical do Recife, CPCMR, por lá passaram grandes músicos da cidade também. E essa foi o início da nossa jornada em Recife, que eu acho que foi muito importante para mim, porque é daí que eu tiro tudo que faço hoje em Brasília, que é exatamente um pouco de trazer o quintal dessa minha infância e do início da minha juventude para a cidade de Brasília, que é a capital, tudo acontece de todas as regiões do país. Então, meu início com a música tem muito a ver com um pouco dessa relação de trocas culturais enquanto jovem, vendo essas coisas acontecendo e participando. Então, a gente tinha esse acesso que, na minha memória, foi muito provocante para ir buscar me profissionalizar, entender o que era uma partitura, como é que eu podia tocar meu instrumento. Isso foi acontecendo de forma gradativa, né? Até chegar em Brasília. Então, esse início para mim foi importante e eu não tenho dúvida disso.
Esse trabalho vem fruto de uma propositura já em Brasília, há mais de 20 anos, e com um grupo que a gente está acima de 13 anos, de montar uma orquestra que pudesse trazer essa música desse meu lugar, desse espaço, mas que tivesse identidade com a cidade, né? Por exemplo, você tem muitos blocos carnavalescos, que a gente participou até em fundação deles, que trazem essa cultura do frevo, do maracatu. Então, a ideia de conduzir o grupo, arregimentar o grupo, me trouxe essa atribuição de regente, de maestro. Embora eu tenha feito curso de regências sazonais, assim, fora daqui de Brasília, aqui de Londrina, no Paraná. Isso não foi o ponto inicial. O ponto inicial foi essa motivação em querer fazer essa música da minha terra em Brasília e esse compromisso que a orquestra nasce desde o seu nascedouro, vamos dizer assim, com as culturas, com matriz de cultura popular, diria assim. O maracatu, o frevo e o bumeboi, que é o nome da orquestra, Mará Freboi, vem desses gêneros seculares, dos quais eu vivi na infância, como eu acabo de falar. Então, a questão de chegar à frente da orquestra como maestro vem dessa preocupação de regimentar um grupo que pudesse ter a responsabilidade de conduzir essa pesquisa constante desses ritmos e buscar, inclusive, como tem essa fase madura que a orquestra está vivendo, posterior ter gravado DVD, o autoral da orquestra, né? Uma coisa que é muito forte também hoje, que a gente vem desenvolvendo. Então, essa responsabilidade de maestro vem em ter que regimentar os músicos. Alguém tinha que estar à frente e esse alguém caiu na minha mão e eu fui aprimorar e buscar essa condição, porque não é uma coisa fácil estar à frente de um grupo numeroso como o nosso. Take 1, valendo agora. Atenção, atenção, alô criançada, alô papai, alô mamãe. Vai começar o teteretetê. Vamos chegando, vamos tomando seus lugares. Deixa eu ver se já vieram todos. Eu tive um AVC, acho que faltava uma semana para tal da pandemia mesmo. Porque foi logo no começo de março, assim, que eu fui para o hospital, fiquei lá quase 30 dias lá, hospitalizado, né? E nisso, os artistas em geral, e falo dos meus filhos do coração, que é o Tchau Brau Brau e o Raquaquá, os irmãos Saúde, fizeram uma movimentação junto com meus filhos, arrecadar um dinheiro, porque eles sabem que eu vivo de aluguel, crio meus filhos com a minha arte, então eles falam, Mandioca, fica aí tranquilo que essa parte a gente vai cuidar. Aí fizeram uma grande arrecadação, vários artistas contribuíram, para mim, quando sair, ficar tranquilo. E foi o que aconteceu, porque pandemia, eu tô lá dentro do hospital não sabendo nem o que é isso. Quando eu subi para o quarto, que eu vi a televisão e vi o deserto, eu falei, caramba, isso que é a pandemia. Então, isso aí foi assustador, né? Aí eu fiquei me mantendo com o dinheiro que eles arrecadaram, mas vai acabando, né? E nada está acontecendo. Aí começou esse negócio de online, que eu não sabia nem o que era, aí eu fui fazer a minha primeira online com meus filhos. Quase que eu engasguei na frente da câmera, que eu ainda estava num processo. Aí eu fui voltando aos pouquinhos, recuperar, engolir uma água, que eu nem engolia água. Então tudo foi devagarzinho. E nisso, teve aí a premiação Aldir Blanc, né? Que foi uma das coisas que ajudou muito com aqueles que foram contemplados, né? Porque muitos foram e muitos não foram, né? Então, eu fui contemplado, aí ajudou a manter a vida e aos pouquinhos eu fui voltando. Quando meus filhos foram apresentar no parque, na outra semana eu voltei e até hoje eu estou indo cada vez mais forte, que eu senti que eu precisava disso, mas com tranquilidade, porque às vezes fazia 4 rodas num dia só. Agora eu faço uma de manhã e outra à tarde. Olha, além de artista plástico, né, sou produtor cultural também,
artesão, um pouco de músico, né? Produtor. Então, estou na gestão cultural, então a gente teve que realmente trabalhar de uma forma para sobreviver, né? As artes plásticas, a gente tem ainda uma certa... Durante a pandemia, a gente teve uma certa liberdade porque a gente poderia trabalhar isolado, né? A gente poderia trabalhar de forma sozinho, pintando tela em casa, ou até no grafite ao ar livre. Segmentos da arte como a música, o cinema, o teatro, precisa do público, né? Então teve uma grande dificuldade e a gente teve que migrar, né? Migrar principalmente para a internet, né? Foi a principal forma de fluir, né? E produzir arte, né? Durante essa pandemia. Eu diria que o início, o meio e essa retomada está sendo um eterno desafio para a gente, porque o início foi um grande choque, né? Porque parar tudo de vez, já tinha agenda preparada para fazer, mas foi um desafio porque os músicos, os artistas de maneira geral ficaram desalojados, né? Sem a perspectiva de ter a sua rotina diária alcançar o seu sustento. Então, tive muito problema com alguns músicos que tiveram que fazer outras coisas, tiveram que fazer serviço até de vamos dizer assim, de pedreiro e sair do seu ofício para poder sustentar aquela fase difícil que já se agudeceu e a gente agora, como eu falo, né? A gente está entrando numa nova fase que ainda não tem uma resposta precisa de como vai ser essa retomada e que sobre a cuidado a gente vai ter para voltar o giro que a gente estava na cultura, né? Quando eu vejo vocês trabalhando, fazendo um trabalho de pesquisa desse, um doc desse, eu até fico esperançoso, porque eu vejo assim, olha, a meninada do cinema buscando fazer esse registro, retomando aos poucos. Mas na música, efetivamente, isso está sendo muito lento. Se a gente pegar o fluxo de demanda de trabalho que a gente vinha antes e colocar agora, é como se eu tivesse de 10 para 2. Então imagina, você deixou de fazer 8 atividades, está fazendo unicamente 2. Isso é completamente fora da rota do artista para ele sobreviver e pagar suas contas. Então, está sendo um desafio, foi um grande desafio no primeiro ano e eu ainda acho muito complicado essa volta dessa roda girar no fluxo que estava parado quando ela iniciou, que estava fluindo quando ela iniciou, no início de março, se não me falha a memória, de 2020. Está sendo difícil. E as perdas dos amigos, né? Músicos que a gente conhecia, está sendo complicado. Ainda bem que a gente está tendo um renascer, né? Com o avanço da vacinação, isso vem dando um certo, um lampejo de esperança, né? Porque a gente tem que ser isso mesmo, de esperança, estar vivo, todos nós estamos vivos aqui, mas morreram mais de 600 mil pessoas, né? Então isso faz a gente refletir como foi dura essa travessia até aqui, né? Eu acho que agora é um novo mundo, né? Eu acho que a arte e a cultura ele tem um papel fundamental, assim, na minha opinião, de renovar, né? Assim, de reconstruir este mundo, né? Porque eu acho que a gente trabalha com algo muito importante que é a criatividade, né? Então acho que durante a pandemia a gente teve que se reinventar e pós-pandemia acredito e sonho que as pessoas deem mais valor, né? À arte. Imagina uma pandemia sem música, né? Sem as lives, sem arte e a cultura. A gente acredita que é otimista em dizer que nesse novo tempo aí a arte vai ser um pouco mais valorizada, principalmente no nosso país, né? Esse mural aqui é um dos meus maiores murais, né? É um trabalho que está sempre
ele é um painel mural inacabado, né, que está sempre se transformando. E a ideia foi justamente fazer como se fosse um grande hotel, né, digamos assim, com diversas, como se tivesse várias pessoas, vários artistas que se foram, principalmente, acho que quase todos aqui se foram, e personalidades também, né? Então a gente está sempre desenvolvendo ele, sempre tem um prédio novo para pintar, sempre tem uma personalidade nova para homenagear. A gente ainda pretende chegar, né, ali até o céu, pintar o 14 bis. É um painel que tem mais de 5 anos que a gente está desenvolvendo ele, e a gente acredita que... Acho que Leonardo da Vinci dizia que a gente nunca acaba uma obra, né? A gente para de fazer ela, né? Deixa de fazer ela, entrega ela. A própria Mona Lisa, ele disse que morreu sem terminar. E eu acho que isso aqui representa muito isso, né? Uma obra que está sempre se transformando, né? E se construindo. A gente tem que se reinventar, né? Por exemplo, eu falo assim, que as pessoas descobriram o meu maior segredo, meu nome. Júlio César Macedo. Ninguém sabia meu nome. Eu até brinco que meus filhos sabiam. Mas agora, eu rodo o chapéu não vem quase nada, gente. Eu nem vou nas pessoas rodar o chapéu. Eu até falo, todo artista, quando termina seu espetáculo, ele roda o seu chapéu. Hoje eu não vou a vocês. Eu vou deixar meu chapéu aqui e a contribuição vai ser espontânea. Mas tem o Pix. Aí sim. O Pix foi o que descobriu o meu segredo, que era o meu nome, que eu brinco com isso, né? Senhoras e cenouras, vou mostrar para vocês alguns presentes que eu ganhei da minha avó. Vocês estão pensando o quê? Uba! Eu sempre pergunto ao meu povo, você tem galinha em casa? Mas eu tenho. Essa é a minha galinha. Esse brinquedo feito com tubo de tecido, material que eu cato nas lojas de tecido. Vamos ver se ela vai cantar hoje. Eita! Imagina isso aí, 6 horas da manhã. Quer ver a vizinhança? Ó, o cachorro deve estar dormindo, porque quando escuta, ó. Esses são os brinquedos populares que eu aprendi e vivo da minha arte. Ó, esse aqui, ó, todo mundo conhece como trapezista. Sabe o trapezista do circo? Mas ele tem o nome da nossa cultura popular, Mané Gostoso. Mané Gostoso, perna de pau, ele desce, ele sobe do berimbau. Esses são nossos brinquedos da nossa cultura popular. Esse eu aprendi com um dos meus mestres, né? O falecido palhaço Pilombeta, o mestre Zezito. Ó, esse brinquedo pedagógico, esse é incrível. Para quem não conhece, vai conhecer, ó. Esse é o menino Traca-Traca. O menino Traca-Traca, ele tá morando nesta casa. Perto da casa dele tem um lago. E todo lago limpo, que a gente cuida com tanto amor e carinho, sabe? Não deixa aquelas coisas espalhadas sujas. Deixa limpinho. O que aparece? Vários peixes. Mas também, onde ele mora, tem árvores, flores e frutas. Aparece ela, as borboletas. Mas um dia, o Traca-Traca saiu para passear com o cachorrinho dele. Sabe o que ele fez? Soltou um balão, gente. O balão foi subindo, subindo, subindo. Depois foi descendo, descendo, descendo. Pessoal, alguém solta balão aí? Quê? Você solta? Vai preso. Não pode soltar balão. Olha o nosso cerrado pegando fogo. Não pode, viu? Bom, para aproveitar, eu vou ligar para minha avó. Que a avó é a coisa mais linda do mundo. Vou ligar para minha avó, que eu vou dizer que eu estou aqui numa entrevista maravilhosa, com vários amigos. E ela quer convidar vocês para ir jantar na casa dela. Alô? Benção, avó! Vó, a galera que está aqui hoje vai tudo jantar na sua casa. Pela cara mortos de fome. Mas eu vou levar eles. O que a senhora vai fazer na janta? Sério? Ai, que susto! Ai, a minha avó é linda, é louca, mas eu adoro ela. Vou ligar de novo. Bom, caiu a ligação, mas um dia eu passo o endereço para vocês, tá bom? Muito obrigado.
se reinventando, como você falou, como a gente falou há pouco, e com muita esperança. Essa que eu acho que é a maior vontade da gente, é que a gente volte o quanto antes às nossas ações diárias com a orquestra. A orquestra está muito, assim, com a vontade, talvez até mais de quem queira ouvir a orquestra, de voltar. Então, hoje eu estou num ambiente de ansiedade, de querer fazer o nosso fazer artístico com a orquestra. Eu não vejo a hora, às vezes até durmo e sonho com isso, a gente está na rua com a orquestra tocando nas praças, como a gente já fez muito projeto tocando nas praças, nas feiras. Voltar a fazer isso, acho que está fazendo muita falta para a gente. A convocação é essa, não desistam, se eu tenho que falar alguma coisa, estudem, procurem estudar o seu ofício, mesmo tendo uma grande vocação, acreditem no suor do trabalho, no suor de pesquisar, no suor de desenvolver as suas habilidades e sua competência, porque não se cai do céu isso, é preciso você também ser um cara curioso, buscar o seu ofício o melhor possível, o que lhe é melhor possível fazer. E a esperança de que a gente vai voltar com todo o gás. Essa aqui, o Papai do Céu vai abençoar a gente vai para cima e não tem ninguém que segura a gente. A mensagem que eu deixo para os artistas é a persistência. A gente atravessou e estamos atravessando talvez o momento mais difícil dessa geração, né? Para todos os segmentos da economia, principalmente da economia criativa, e é a persistência, né? Acho que acho que depois que tudo isso passar, a arte e a cultura vai ter um papel fundamental na reconstrução mesmo da humanidade como um todo. Eu acho que a gente tem que abraçar essa possibilidade e fazer arte, continuar fazendo arte e levando alegria, levando cores, levando poesia para as pessoas que vamos precisar, né? Todos nós vamos precisar de um momento aí de tranquilidade, né? De diversão, de alegria, e a arte e a cultura pode, como poucos, né? Trazer isso para as pessoas. A minha mensagem é que a gente tem que tomar todos os cuidados que a gente merece e as pessoas que estão sempre nos assistindo, né? Esses cuidados são importantes. E o positivo disso é não deixar o espetáculo parar. Vá com fé, né? Com muita alegria no coração, transmita isso, que o pessoal está precisando disso também, né? Porque eu estou sempre, todo sábado e domingo, no parque, mas eu vejo que as pessoas, elas estão acreditando que está acabando, né? E a gente tem que estar passando isso, porque a gente vive da nossa arte. Então a mensagem é essa: se cuidem, cuide de você, cuide de nós e não deixe o espetáculo parar, porque ele precisa de vocês. A vida segue, né? E vamos seguir com segurança, né? E o abraço, ele pode ser de longe, mas sendo verdadeiro, você vai ficar muito mais forte para continuar.